Eu, às vezes, quando estou de longe, eu pergunto, essa voz é de quem? Deus te abençoe. E a minha oração para vocês é que, enquanto vocês estiverem a viver nessa terra, não falte o perfeito louvor na vossa boca. Yeah? Então, que Deus vos dê a graça de sempre louvar enquanto vocês existirem. Isso quer dizer também que vocês não vão se desviar dos caminhos do Senhor. Porque tem que louvar sempre. Deus seja louvado. Então nós queremos agradecer pela honra, pelo carinho. Embora às vezes nós perguntamos se essa pessoa que o irmão está a fazer referência é quem, também nós olhamos de lado, né? É quem tu vai procurar, esse é quem. Porque todos os dias que nós estamos diante de Deus, até ontem mesmo, eu estive lá na Restinga e agarrei no carro e eu falei, Deus, por favor, um novo compromisso. Converte o meu coração. Me ajuda a ser crente, amém? Que todos os dias nós queremos ser crente. Você pega aí rapidinho a tua Bíblia e vamos ler no livro de Gênesis. E o capítulo deve ser o 41, 1. Gênesis 41, versículo 1. E está escrito assim: no final de 2 anos, o faraó teve um sonho e estava em pé junto ao rio Nilo. E eu vou pôr mesmo um ponto aqui. E eu quero que você tenha atenção a essa primeira parte. Depois de 2 anos, Faraó teve um sonho. E aqui mesmo, com os olhos fitados no livro de Gênesis 41, eu quero que você faça um pulo. Nem precisa abrir a Bíblia, é só olhar o versículo imediatamente antes. Ou o versículo que está antes, o versículo que está anteriormente. Do 41. Então deve ser o 40, versículo 23. E o que está escrito lá? O chefe dos coupeiros, porém, não se lembrou de José. Ao contrário, esqueceu-se dele. Esse que eu acabei de ler, o 40, versículo 23. O texto principal foi o Gênesis 40, versículo 1. E eu disse que íamos só ler a parte inicial que diz no final de 2 anos. É porque quando você olha no texto de Gênesis 40, versículo 23, esqueceu-se dele. Você pensa que esqueceu-se dele 2 dias ou 3. Então você tem que se recordar que o esquecimento desse copeiro mor, ele durou mais ou menos 2 anos. Então isso é muito importante. Amém? Então se durou mais ou menos 2 anos, queridos irmãos, eu quero falar aqui para ti, ou trazer para ti uma mensagem um pouquinho diferente. E a mensagem que eu trouxe hoje é os caminhos de Deus. Amém? Eu trouxe a mensagem, os caminhos de Deus. E vamos estudar um pouquinho a respeito de um homem chamado José. Então José era mais ou menos o 11º filho do seu pai Jacó. Eles eram 12. E ele era um jovem aparentemente bonito, talvez, sei lá. Mas para além dele ser bonito, era alguém que achou graça diante dos olhos de seu pai.
Ele não é o caçula é Benjamim. Mas Jacó, a Bíblia diz que reputava ou tinha Josué como filho da sua velhice. Então, por causa disso, ele dava muito mimo no rapaz. Jacó era aquele menino que nem lavava louça, porque o pai não deixava. E quando o pai tivesse aquela coisa que ninguém podia tocar, José tocava. Até porque, por causa do amor que o pai sentia por ele, mandou tecer uma túnica preciosa de várias cores, de muito valor, e ofereceu de presente a José, seu filho. E corria muito bem as coisas na família Jacó, ou família Israel, se preferimos. Então, aquele ambiente familiar extraordinário e bonito começou a complicar-se em algum instante daquela jornada. E como é que começou a complicar-se? Queridos irmãos, um dia Josué, ousado, dormindo, teve um sonho. E ele sonhou que, como é cultura lá no Médio Oriente, as pessoas também são dadas à agricultura. Ele disse que nós estávamos então na lavra, na fazenda, na horta, e nós colhíamos trigo. E o trigo era amarrado em feixes, mais ou menos em embrulhos, não é? Você pega um monte e depois amarra, e depois, quando você dá por ti, no campo tem vários montes ou vários feixes, como eles chamavam. Mas o sonho não parou por ali. Ele disse que os vossos feixes fizeram uma roda em volta do meu. O meu estava no centro e os vossos feixes se dobraram. Aliás, é uma analogia sem lógica, porque os feixes não têm pés, não têm ânimo. Mas como é que os nossos feixes se curvaram diante dos céus? Ou diante do céu? Mas os irmãos são inteligentes como vocês, e eles já interpretaram que José está querendo dizer que um dia você vai nos governar. E Rubem, imagino eu, que é o primogênito de Jacó, fica a imaginar: mas aqui o primogênito sou eu. É melhor você pegar esses teus sonhos e meter na tua bolsa e fazer alguma coisa. Aqui o primogênito sou eu. Porque a unção de primogenitura dizia também que o primogênito era a pessoa que reinava sobre os seus irmãos. E José estava com alguns sonhos estranhos mesmo. E Rubem falava: vamos ver se isso vai passar onde. E os irmãos perguntaram: você está a pensar que é com esse sonho? E o pai olhou para ele: é pai, o filho mimado, é um sonho só, daquela vez. Mas o tempo passou e outro dia José tinha outro sonho. E dessa vez a lua e as estrelas se curvaram diante dele. E aí até o pai interviu. Josué, o que é isso, filho? Você está mesmo a pensar que aquele outro sonho até era tolerável? Os teus irmãos dobrarem-se diante de si, agora até eu e a tua mãe também. Os caminhos de Deus. Amém? Até eu e a tua mãe também. Era uma visão que Deus estava a trazer para José, porque ele tinha alguns planos a respeito de José. E aí um dia desses os irmãos foram para tosquiar ou pastar as ovelhas. E o pai pegou em Josué e lhe disse: leva a refeição para os seus irmãos. E aí a história começa. Amém? Leva esse lanche para os seus irmãos, porque faz muito tempo que eles foram tosquiar as ovelhas, ou pelo menos pastar as ovelhas, e eles não regressam, devem ter fome. E Josué, no caminho, imagino que enquanto caminhava, ele era feliz, era o mais querido, e quem é feliz tem o hábito de cantar à toa. E Josué cantava pelo caminho, qualquer hino, sei lá, talvez o hino da vitória.
será o meu troféu, né? E José cantava no caminho. Quando ele deu o balanço, até perdeu do caminho de tanta alegria e procurar à toa. Era na terra de Siquém, onde os irmãos pastavam as ovelhas. E José distraiu-se e perdeu-se do caminho, que tinha que perguntar a um senhor: você não viu aqui alguns camaradas mais ou menos assim, robustos, a pastar ovelhas, ousados, que conversam muito? Ele disse: eu ouvi, eles disseram que vão para o sítio X, que é pastar as ovelhas. E ele seguiu o caminho cantando louvor de alegria. Tipo naqueles dias que você pensa que está tudo bem na tua vida, igual aos outros dias qualquer. Não sabia ele que os irmãos ficavam até em suas rodas, nem o convidavam de tanta raiva, porque eles tinham trabalho e o jovem era folgado. Aquele dia até os irmãos nem estavam a pensar muito nele. Mas quando o viram de longe com a sua túnica, os irmãos disseram: olha aí o sonhador. Vem aí o sonhador. Chegou o momento que nós vamos fazer os sonhos dele virarem contra ele. Vamos ver se os sonhos dele vão se realizar aonde. É porque na nossa vida, muitas das vezes, nós estamos na nossa jornada, em nosso percurso, e nós temos sonhos. Mas para a tua boa informação, não é só você que tem sonho. Alguém tem um sonho ou um contra-sonho a respeito do seu sonho. Enquanto você sonha, tem alguém, e você vai falar assim: maldito camarada que tem um contra-sonho comigo. Caminhos de Deus é o que você tem que perceber. Nós vamos falar sobre caminhos de Deus. Que enquanto José tinha o sonho, os irmãos dele tinham um contra-sonho, e ele ia naquele percurso ao encontro dos seus irmãos. E aliás, nós temos que trazer aqui, ou sublinhar aqui alguma coisa. E essa coisa é: Josué quer o bem dos seus irmãos. Por isso ele saiu da sua casa e ele leva as marmitas de feijão, ele leva o saco de pão para os seus irmãos comer. Ele queria o melhor para ele. Enquanto Josué caminhava em direção aos seus irmãos para alimentá-los, os irmãos dele lhe recebiam para castigá-lo e matar o seu sonho. Então, enquanto você estiver a percorrer esse evento, ele acontece na vida de qualquer um de nós, e não vai ser diferente na sua. Enquanto você estiver a percorrer na vida, levando boas novas para os seus irmãos, eles estão a tecer, eles estão a elaborar um contra-projeto para si. E logo que ele chegou lá, a primeira coisa que os irmãos fizeram é receber as tigelas. Você vai ver no texto bíblico que depois deles colocarem Josué no buraco, eles comem. Então Josué é recebido as tigelas, as marmitas do lanche e jogado no buraco. Mas antes de jogar no buraco, tinha um dos camaradas que tinha um plano muito maléfico: vamos matar o camarada. E Rubem, como é o mais velho, apesar de não gostar do sonho, disse: não vamos fazer isso com o nosso irmão, ele é nosso sangue. Vocês sabiam que as pessoas que estão mais próximas de nós têm a grande capacidade de nos ferir? Vocês sabiam que as pessoas que estão mais próximas de nós, quando nos ferem, a dor é maior, é grande, às vezes é insuportável? Porque você pergunta assim: espera, eu não estou a ouvir isso. Josué se perguntou: eu não estou a ouvir isso, desculpem lá, eles querem me matar. E você também já fez essa pergunta: espera, eu não estou a conseguir entender. Eu estou a ouvir mesmo que o Levi, Rubem, Jefté querem me matar. Enquanto ele está em seu raciocínio a pensar: esses querem me matar, tem um já que ele empurrou no buraco para a conversa fluir melhor. Porque Rubem era contrário à voz dos seus irmãos. Rubem dizia: não vamos matar, ele é nosso sangue. Porque Rubem tinha a intenção de livrar o seu irmão. Eu acho que Rubem deve ter algum desarranjo na barriga, sei lá, eles estavam a pastar as ovelhas. Mas Rubem afastou-se por um momento, e os irmãos deles observaram ao longe uma caravana de midianitas. Eles eram ismaelitas,
E Levi disse assim: já que nós não vamos me matar, olha o que está acontecendo. Vem aí aquela caravana, vamos vendê-lo. E eles venderam seu irmão. Mas eu quero imaginar, faz de conta que você é Josué e está no buraco. E lá no buraco você pensa assim: mas eu fiz o quê? Você, depois de cair no buraco, pega naquelas paredes do buraco e senta. E você começa a perguntar assim: mas eu fiz o quê? O que eu fiz para ficar nesse buraco? O que está acontecendo ao redor de mim? Qual é o pecado? Que mal eu fiz a Deus? E esse pensamento de Josué é também interrompido quando ele começa a imaginar a dureza do coração dos irmãos dele. Ele começa a ouvir 50 e pouco. Ele disse: eu mesmo assim para os meus irmãos só valho isso. E eu sou objeto de negócio. E ele começa a ouvir: não, 50 e pouco, talvez 40. E os negociantes ismaelitas disseram: não, nós não pagamos isso. Então fiquem lá com o vosso escravo. Se vocês quiserem, eu dou 20, não se fala mais nisso. Outros discutiam um pouquinho. Então 30, 20, se você quiser. Se não quiser, é pegar ou largar. E eles falaram: nós queremos nos livrar dele, mesmo se fosse 10, que ele vai embora. E Josué agora tem as mãos atadas e atrás de um cavalo ou burro, sei lá, porque eles faziam essas caravanas. E ele está debaixo daquele sol a se perguntar: o que eu fiz? E eu vou dar uma resposta para você. Se você às vezes passa em momentos de dificuldade, a resposta para essa pergunta é: mas é preciso fazer alguma coisa para você passar por isso? Mas o que eu fiz? Que mal eu fiz a Deus? Eu pergunto para ti, faço uma pergunta retórica: é preciso? É porque Deus tem planos maiores do que os teus. Às vezes o nosso corpo tem esse mecanismo de defesa. Ele abomina a dor, detesta sofrimento. Mas diz a palavra de Deus no livro de Naum 1, lá no versículo 3, que Deus tem o seu caminho na tormenta e as nuvens são poeira dos seus pés. Deus sabe e Ele leva você em diversos caminhos. E às vezes nem é preciso que você faça alguma coisa, que são os caminhos dele. Mas José perguntava assim enquanto caminhava com as mãos atadas. E às vezes o burro andava um pouquinho mais rápido e ele arrastava. Ele perguntava: mas eu fiz o quê, meu Deus? E ele chorava sem parar. Para além da pergunta: o que eu fiz? E quem está a fazer isso comigo? E quem estava a fazer aquilo com ele são os seus próprios irmãos. Uma vez conversando com alguém, me disse assim: mas eles não me apoiam. Eles são as pessoas mais próximas. As pessoas mais próximas não vão te apoiar. Essa é a boa notícia que eu te trouxe. Teu pai, teu irmão. E aliás, conta por ali as estatísticas que as pessoas que nos elevam não tem nada a ver com a nossa família. Não tem nada a ver com os seus amigos que você cresceu de infância. Ou da infância com eles. As pessoas que te elevam, muitas delas você nem conhece. Algumas ainda você nem conheceu. Mas elas vão aparecer no teu caminho porque eles são acelerador de destino. E eles vão servir para você como um verdadeiro caminho. Então eles estavam aí arrastando Josué no caminho e ele se perguntando e chorando amargamente. Enquanto ele se perguntava o que está acontecendo, Deus lá no céu em sua reunião, ele sabia o que estava a fazer. E se calhar tinha um anjo a dizer assim: Senhor, não chega, não se mete. Mas ele é bom, ele não se mete. Deixa isso comigo. Amém? Enquanto José ia e chorava, tinha reunião no céu. E eu quero que você perceba uma coisa, meu querido irmão. A respeito de ti também existem reuniões no céu. Baba, em nome de Jesus, a respeito de ti também tem reuniões no céu. Amém? E às vezes os anjos lá tentarem dar conselho para o Senhor, isso cogito eu, não vai pensar que isso está na Bíblia. Embora um pouquinho a respeito de Jó, você consegue notar reuniões para cilindrar a vida de Jó.
mas eu estou a inventar essa história, não vai perceber de outra forma. Mas tem reunião no céu, porque tudo que te acontece é do domínio de Deus. Amém? Então tem reunião no céu e eles sabem o que vai acontecer depois. Deus sabe o fim a partir do início. Então José, ele ia caminhando, e como ele tinha a graça de Deus, e logo que ele chegou no Egito, estava a passar também um oficial do rei. Ei, vem aqui, amalequitas. Isso é quanto? Eu descobri ontem que lá em casa tinha capim na porta. Isso é quanto? E ele é oficial do rei, tem muito dinheiro, nem pede desconto, 60. Oh, 60 como? O negócio é meu, 80. E o Potifar disse, põe esse aí. Está aí 80, nem pede desconto, né? E José agora entra numa casa, no primeiro dia, imagino lá. Estou a fazer o que aqui? Eu tenho família. Estou a fazer o que aqui? Eu também tenho dignidade, eu tenho sonhos. Eu vi feixes a se dobrar diante de mim. Agora, eu estou a dormir num sítio no primeiro dia ele está a dormir no chão, com algumas mantas, sei lá, se recolheu da onde. Eu estou a fazer o que aqui? Eu tenho família, eu tenho sonhos. Às vezes fala você, no meio do calor das dificuldades, o que eu estou a fazer aqui? Mas Deus sabe que está te filmando. Ele sabe que aquilo é muito importante para você. Amém? Que aquelas pessoas que têm promessa de Deus, que estão cheios da graça de Deus, eles acham graça nos olhos de qualquer pessoa, porque no outro dia de manhã, porque José dormiu já cansado e que tal, e também está no sítio alheio, começou só já a arrancar os capinhos à toa, e o homem, depois de tomar um pequeno café, sai lá para fora, olha, já limpou. Quando eu vi, limpa também a cozinha. E ele encontrou a cozinha de maneira diferente, que ele também está tão nervoso que só está a arrumar tudo, né? O estresse dele lhe levou mesmo até aí, achou graça diante de Faraó. E eu vi um dia que, diante de Potifar, desculpem, houve um dia que Potifar, se calhar, ele guarda o troco, ele entrega o troco, é diferente daqueles outros que tem que lhe perguntar o troco está onde. Ele organiza tudo, guarda tudo, entrega tudo. Potifar começa a subir os graus de confiança ou de confiabilidade para com Josué. Então, um dia desse, Potifar deu conta que esse cara é um homem confiável. Até o segredo me conta. Ele deixa tudo arrumado, é para o mordomo. E ele disse, num dia de muita emoção, sei lá, José, vem cá, a partir de hoje, a única coisa que não está sobre tua alçada é a minha mulher, o resto você controla. E ele começa a pensar, está vendo, naqueles dias que você come na mesa do Potifar e você come aquelas iguarias, ele começa a falar, imagino que é por causa disso que Deus me tirou daquele sofrimento, para vir comer bem aqui, para ver algumas coisas que eu nunca vi na minha terra, não é? E aquele ambiente parecia bom. E é por isso que eu gosto muito do livro de Número, onde a tribo de Ruben, Gad e metade da tribo de Manassés iam caminhando para a terra prometida, e eles falaram para Moisés, Moisés, aqui em Jazer é boa terra, deixa-nos ficar aqui. Na Cisjordânia não é o lugar para ficar. No meio de algumas coisas que te chamam a atenção, você tem que saber qual é o teu sonho. E o teu sonho é o teu medidor de destino, não é a mesa de Potifar só. Você viu outra coisa, então você tem que ir atrás dos seus sonhos tal qual eles são. E é porque eu vejo muitas pessoas acomodadas. Vejo muitas pessoas acomodadas em algumas coisas que são boas, mas não são para ele. E Deus também sabe disso. Você está pensando muito que aqui é no lugar dele, vou fazer alguma outra coisa. E é quando aparece aquela mulher de Potifar querendo se deitar com ele, e ele teve um dos gritos tão maravilhoso que nós gostamos muito de recitá-lo porque nos identifica bem. Ai de mim se pecar contra o meu Deus. Não tinha ninguém, diz a Bíblia que naquele dia era um dia que os empregados saíram cedo para a lavra. Lá não tinha mais nada, não tinha ninguém, você podia ouvir o sangue a escorrer no teu corpo, porque estava um silêncio absoluto. Você podia ouvir o coração do outro, porque a casa estava vazia e sem ninguém.
E a mulher de Potifar, ele ia limpar na cozinha, ele ouviu os passos de alguém a vir. E era a mulher de Potifar, bem arrumada, perfumada, ia falar, deita-te comigo. É porque Deus quer algumas coisas com essas coisas do caminho. Amém? Quando Deus meteu Josué no buraco, ele queria algumas coisas com ele. Porque José, que é seu mimado, ele não sabe o que é ficar nervoso. Ele nunca atingiu o pico do estresse, vai ainda para o buraco. Amém? Lá no buraco você entende o que é melancolia, o que é tristeza, porque você tem que ser treinado para que você, diante dos seus sonhos, consiga fazer o sonho ser sustentável. Você tem que ser treinado. Então vai um bocado para o buraco para você treinar os músculos que você tem aqui na cabeça relativamente ao estresse. E a traição, e quando você olha, por exemplo, para aquelas pessoas que você ama demais e eles te traem, você tem que ter essas emoções. E Deus tinha esse compromisso, porque se você vai administrar coisas grandes, você tem que estar preparado. Amém? É porque se você vai administrar coisas... Eu não sei se você está entendendo. É porque se você vai administrar coisas grandes, meu irmão, você tem que estar preparado. Tem que estar treinado nas maiores emoções. Amém? É a emoção que você vai ter a respeito dos outros. Depois tem outra emoção que você tem que experimentar. Testar os seus princípios e seus fundamentos. O que é que você viu durante muito tempo? Durante muito tempo eu vi o meu pai a trabalhar por uma mulher 14 anos. Durante muito tempo, e foi enganado. E para ter a outra mulher ele trabalhou. Mulher do outro não é para ter. Ele tinha princípios, mas ele tinha que testar os princípios no campo de batalha. Sabe por que às vezes a tua luta demora? É porque você está a reprovar muito. Você está a reprovar muito nos testes. Então se você reprova na escola, vai repetir todas as vezes que você passar no teste. Então Josué passou no teste da tentação, daquilo que são os seus desejos. E porque ele tem que dominar o seu corpo. Para além de dominar os seus nervos, ele tem que dominar o seu corpo. Ele tem que ter princípios fundamentais pelos quais ele se embasa para guiar a sua vida. E aqui até nós podemos perguntar, quais são os seus princípios? É porque aqui, às vezes nós temos a tradição de vir para a igreja, mas você não tem princípios. Você não sabe o que é que te guia. Você só gosta de ficar aí no banco e às vezes ouvir um louvorzinho. Quais são os seus princípios? Você está no serviço e alguém quer te corromper. Quais são os seus princípios? E vem alguém, um homem pronto que não tem Deus. E quais são os seus princípios? E vem uma mulher até formosa, mas quais são os seus princípios? Você tem que ter princípios. E os princípios, eles... você já ouviu o que é nas noites mais escuras que as estrelas brilham? Você já ouviu o que é no fogo mais intenso que o ouro ele é forjado? Você já ouviu o que é espremendo o limão que se tira o suco? Deus quer a essência. Deus está interessado com a essência. Ele quer transformar você num homem, numa mulher grande e de valor. Por isso ele testa os seus princípios. No meio do percurso, Josué aprendeu que se você vai administrar coisas grandes, você tem que conhecer um pouquinho sobre sigilo e segredo. Você fala muito. Quem te disse o teu sonho é para ficar aí falando? Sonhei. Fala muito. Tem que aprender um bocado sobre sigilo. Tem que aprender sobre caráter. Com quem você fala, por que você fala, aonde você fala. Que quando você está na vida, se você fala muito, é mesmo da boca onde se pesca o peixe. É aí onde você aprende que aquela vida de ficar toda hora protegido, às vezes acaba. E você tem que aprender a lidar com medo. E às vezes o medo que você sente, ele tem que ser administrado. E o medo de tudo, o medo de não viver mais, que você está ouvindo seus irmãos vão matá-lo. Então você tem agora que gerir esse medo. E se eu morrer,
E lá na casa de Potifar, você tem que gerir esse medo. E como é que é na cadeia? E esse dia eu tive a falar com alguns pastores e eu disse assim: ei, nós temos que começar a treinar os jovens a administrar as suas emoções. Estamos com muito jovem mimado que precisa de buraco. Estamos com muito jovem mimado que precisa andar atrás do cavalo. Eu fiz o quê? Não é para fazer nada, é para treinar as emoções. É para te preparar para administrar sonhos. Você sabe o que é lua e as estrelas e os 12 voltado para ti? Então você tem que conhecer um pouquinho sobre sigilo. Porque você vai administrar a tua família. Você vai guiar a tua família. Ai, my Lord. Então Deus está te preparar para as batalhas, para as trucutecas da vida. E José lá, ele nega: ai de mim se pecar contra o meu Deus. E ele não peca. E aquilo lhe custa caro, porque muitas das vezes aquilo que nós nos apegamos a ele tem um elevado preço. Você sabe o que falar? Eu sou cristão, eu levo a capa de Cristo, eu levo a cruz de custa caro. Muitas das vezes você vai ser escorraçado de alguns lugares, porque você está falando disso. Deixa aqui abrir uma adenda, as devidas aspas, meus queridos irmãos. Essas coisas de se preocupar com reputação também não está mais no nosso nível. O que é que vão falar de mim? Amém? Grava isso na tua cachimônia. Se preocupar com reputação, não vou fazer isso, porque senão o que é que vão pensar de mim? Líder, então o que eu tenho que me preocupar com ele? Se preocupa se você anda nos caminhos de Deus ou não. Se preocupa se você cumpre os princípios de Deus ou não. Não é reputação. Ai, se Jesus estivesse atento, o que é que ele vai... Até ele disse: o profeta não tem honra senão na própria casa. As pessoas vão falar de ti bem ou mal. Se você faz bem, falam. Se você faz mal, falam. Não se preocupa com isso. Anda nos princípios de Deus. Você compra carro, está a se ostentar, agora está a se gabar. Não tem gelo, não trabalha. Você está no meio, ele é letárgico. As pessoas não é para ficar preocupado com o palavreado das pessoas. É para você defender princípio. Ai de mim se pecar contra o meu Deus. Amém? E ai de mim se pecar contra o meu Deus, às vezes te custa. Epa, aí, José, você sabe até o final disso. Se você não aceitar, você vai bazar na prisão. Você já sabe qual é o final disso. Se você não adorar a estátua de Nabucodonosor, você vai para a prisão. Você já sabe que se não é para orar para aquela estátua, você já sabe que é a fornalha. Você já sabe que é a cova de leões. E você fala assim: se Deus não me livrar, eu vou morrer queimado. Eu prefiro ser degolado pelos leões, mas eu não quebro princípios. Eu vou atrás. E aquilo que eu acho, aquilo que eu defendo como princípio, ainda que me custe a vida, isso se chama morrer com honra. Amém? Eu gosto muito de falar essas coisas. Eu não gosto de problema. Um dia vai vir um bandido na tua casa e você é homem, ele vai falar assim: quero violar tua mulher. Você fala: não quero problema. Tá bem. Eu vou matar os teus filhos. Mata só, não quero problema. Falando ainda a respeito disso, conta-se a história de um galo que de manhã cedo o patrão ou o dono do galo acordou mal disposto e disse: a partir de hoje não canta mais. E o galo obedeceu. Ele não cantava mais. No dia seguinte, nada de barulho de galo. Aí falando ainda disso, está vendo quando se deu a abolição de tráfico de escravos? O primeiro galo que cantou, cortaram a cabeça dele, porque era um despertador para ir para o trabalho forçado, né? Então, cortaram a cabeça do galo. Coitado, esse senhor também disse: a partir de hoje não canta mais. Está bem, galo? O galo disse: está bem, senhor. E passou uma semana, outro dia acordou mais depois e disse: pronto, agora anda tipo galinha. E o galo andava tipo galinha. Não quer problema, né? E houve um dia que o senhor foi longe demais. Ele disse: a partir de hoje eu quero ovos. Foi aí que o galo descobriu que tinha que ter reivindicado na primeira esquina. É para ser forte.
Josué já sabe, negar a mulher do Potifar, ela pode fazer qualquer coisa, vai parar na prisão. E quem te disse que ir na cadeia é para pessoa que fez alguma coisa? A justiça não tem nada a ver com o que você fez ou não fez, é com o que se pode provar. Já ouviu falar disso? Então você está com sangue e o morto está no teu lado, você que matou, mas não sou eu, mas também ninguém viu. Só estamos a ver sangue e o morto e você. É a tua palavra contra a nossa. Eu estou a escrever um livro. Eu conto a história de uma menina de 3 anos que estava a brincar nas árvores de goiaba, sei lá, e tinha um pau aguçado. E aquele pau aguçado furou as genitálias dela. E ela estava só com o pai porque a mãe foi vender. E é só imaginar os resultados. O pai foi parar na cadeia porque foi acusado de ter violado a filha. Ele disse: eu não violei a filha. E isso se explica como? É para fazer alguma coisa. Às vezes os caminhos da vida são mesmo assim. Você só tem que ter certeza daquilo que você fez e deixa de fazer e dos seus princípios, mas nada. E agora Josué, e uma história curiosa, você sabe onde estava localizada a prisão? Onde José foi, eu fiquei assim pasmado de revelação. A cadeia final era mesmo na casa do Potifar. Tem dúvida? Pega aí Bíblia 40, versículo 7. Gênesis. É revelação da boa. Quem sabia disso? Que a cadeia era mesmo na casa de Potifar. Essa é a revelação das fortes. Vê lá no fim. O que está escrito no fim? Quem quer ler? Está aí. No cárcere da casa do seu senhor. O senhor dele era quem? Potifar. Então o cárcere era mesmo na casa dele. Aquilo era só descer as escadas e pium, no cárcere. E deve ser no primeiro dia quando ele veio, se ele veio como escravo, ele já tinha entrado lá. Às vezes você já subiu, tem que descer mais. My God! E como eu sei disso, né? Às vezes você já estava bom, era leite com pão, do zero mais. Você tem que saber, o elevador da vida nem sempre se fica em cima. Às vezes se fica embaixo. E depois você tem que subir mais. Só que quando você subir mais, tem que ser diferente, homem forte. Amém? Ele já estava pensando: não, aqui Deus está me tratando bem. Deus disse: você está na boa vida, meu Senhor. Não acabou a aula. Amém? Você está na boa vida, meu irmão. A aula não acabou. Amém? E ele está dizendo: mas Deus já estava na 8ª, agora vou voltar na pré-classe. Não, agora você não vai ter que partir do zero, você já vai partir da experiência. Amém? Quando você estiver lá embaixo, não fala: agora estou a começar tudo não se começa nada de novo. O povo de Israel há muito tempo tinha aquele adágio que nós estamos andando em círculo. Ele agora chama que nós estamos andando em espiral. A espiral é a partir da experiência. Parece que é do zero, mas não é do zero, você já tem experiência. E ele, quando chegou lá no cárcere: brada, viste? Que aqueles todos que estavam lá, aquele cárcere não era qualquer cárcere. Não era a cadeia de todos. Era a cadeia dos que cometem nas casas dos senhores dele. Tipo, na casa do faraó, vai na casa do Potifar, na cadeia. Porque o Potifar era militar, era o chefe da milícia na altura. Então ele, o Potifar tinha cadeia. Está entendendo, né? Então todos que estão lá eram presos políticos. Por exemplo, copeiro mor, padeiro mor. E não faz bolo de qualquer um, faz bolo do rei. Também você vai ter um dia que vai estar numa cadeia de à toa, no buraco. Outro dia vai estar na cadeia de elite. Aí você tem um bocado de mais experiência. Porque os outros lá contam a história. Quando eu era do rei, fazia assim. Então com o rei é porque você tem que ter experiência dos estágios onde você vai.
E você precisa estar com pessoas que conhecem aquela realidade. Ai, God! Amém? Você vai no estágio superior, tem que conversar com pessoa que já estava lá. E Deus te faz descer para conversar com os que já estavam lá. Amém? E você está a se perguntar, mas isso é o que eu fiz? Que mulher de Potifar? Que mal eu fiz a Deus? Não é a mulher de Potifar. E eu quero aqui trazer uma adenda. As pessoas são boas. É o caminho de Deus. Amém? E outra coisa que eu vou falar daqui a nada, você vai ficar arrepiado. Se não existisse a mulher de Potifar, ele não conhecia os outros copeiros mortos que estão no lado do rei, porque ele está no nível do Potifar. Ele tem que conhecer o nível dos que estão na casa do rei. Então tem que conversar com eles. E um dia, diz a Bíblia que José foi visitar os homens e encontrou-os tristes. E ele pergunta, por que você está triste? Eu tive um sonho, eu não sei o que significa. Ele disse assim, então qual é o sonho? Nas conversas de tristeza, você conta, eu sonhei que eram 3 taças de vinho, sei lá, e eu fui levar uma. Você também, até isso custa 3 dias e você vai sair da prisão. E aí, no sítio onde você conversa com as pessoas certas conhecem o teu dom. My God! Então você está com as pessoas certas, eles vão, olha esse brada. O que falou aconteceu, esse não é como nós. Amém? E o outro está falando, se do outro deu certo, vou ainda também fazer. Não começa a experimentar, porque do outro deu certo, também vou lá. Vão te interpretar a coisa diferente. Você como quer copiar, daqui a 3 dias vão te matar. Amém? Não é para copiar as coisas no lugar certo, não é? Não copia muito, aprende com o padeiro moro, vão cortar a tua cabeça. Então o homem, quando acabou de ser revelado o que devia acontecer, daqui a 3 dias você seria novamente promovido e vai espremer uva no copo do rei. Então um camarada bem galvanizado, José disse assim, peraí, não acabou. Quando você estiver lá, se lembra de mim. E aí vamos começar a pregar. Amém? Quando você estiver lá, eu já te interpretei lá. Quando você estiver lá, se lembra de mim. Às vezes também nós pensamos que as coisas têm que acontecer do nosso jeito. Já fiz o lobby, que tal? Ele se daqui a 3 dias vai falar no rei a respeito de mim. Mais ou menos nas minhas contas, daqui a 1 semana, quase, ou 2 no máximo, estou fora. Estou fora da prisão, sim ou não? Daqui a mais ou menos 1 semana e qualquer coisa, estou fora. Porque ele ainda vai se lavar e que tal? Depois outro dia, quando se apresentar no rei, ainda timidez, até ganhar confiança, 2 semanas, eu estou fora. Lemos já o texto, 41, 2 anos. E eu fico a imaginar assim, na minha cabeça sozinho. Mas ele não sabe o que ele fez voltar lá no palácio. Não viu bem a revelação. É que o camarada, o copeiro mor, chegou na casa dele bem emocionado, tomou banho e até porque aquele ambiente era tão alegre, e ele esqueceu-se de José. E José lá na cadeia devia ter feito um bilhete, leve ainda isso no copeiro mor, para se lembrar, eu falei nele para se lembrar de mim. E há uns dias que os ex-presos vão visitar os presos antigos. Só que aquele bilhetinho que José mandou, ele esqueceu na farda, depois a dama lavou. E ele chegou no dia de ir visitar os outros, e Josué fala, quem que está aí? Eu, o copeiro moro, ainda lhe chamem. E o copeiro moro vai lá para a cadeia, para comer. Eu pedi para você falar no rei. E ele como esqueceu o bilhete e não falou, está mentindo, já falei. Ele disse para esperar um bocado. E Josué, um bocado mais de esperança, talvez daqui a 1 mês, e está passando 3 meses, 4 meses, 5 meses, e 2 anos é muito, até José esqueceu.
Porque 2 anos nossa memória é assim. 2 anos você ficou acostumado, é para o meu lugar mesmo aqui. E eu tenho uma mensagem para ti. O teu lugar não é aí. Você só vai sair aí no tempo de Deus. E todos nós temos o tempo de Deus para a nossa vida. E o tempo de Deus para a tua vida até chegar. E eu quero trazer uma informação maravilhosa. Que Josué, ele se tornou o segundo homem, não é? Depois de Faraó. Porque houve um dia, e é Deus que faz essas coisas. Antes de falar do sonho de Faraó, vou falar o sonho do rei lá no tempo de Esther. Estava tudo mal. E Deus um dia fez o rei não dormir. E de manhã o rei acordou e disse assim: chame aí os homens. Me diga ainda o que é feito de uma pessoa que faz tanto bem ao rei. Não, ele tem que ser promovido, tem que andar num cavalo. E é Deus é esse especialista. Ele não é mesmo o dono dos sonhos. Amém? Ele é que estava lá nos feixes. E acredita, Deus é que montou os feixes assim ao redor e meteu de José no meio. Deus é que fez José ver a estrela e a lua e as estrelas em volta desse cenário. Deus é que meteu todos os sonhos. E ele, como especialista em trazer sonhos, ele foi para o rei, para o faraó, e novamente incomodou-lhe com os sonhos. E naquele sonho o faraó viu 7 vacas gordas e outras 7 vacas magras. E ele ficou atônito. Mas o que é isso? Depois ele viu 7 espigas grossas e 7 espigas magras. E ele ficou assustado quando acordou. E ele falou assim: o que é isso? E ele chamou as pessoas, os magos e o rei e o resto. Epa, quero alguma interpretação disso. E ninguém lhe falava nada. Até que o copeiro mor, naquela de servir o rei, veio o rei a conversar com os homens que podiam dar interpretação e não apanhavam nada. E quando eles saíram, entrou o copeiro mor a falar com o faraó: eu conheço alguém. E me explica o que aconteceu. Eu estava na cadeia e eu tive um sonho e acordei triste como o faraó está triste. E eu tive um sonho e o sonho foi esse. Ele me deu a exata interpretação e aconteceu exatamente no tempo que ele prognosticou. E disse o faraó: vai chamar esse homem. E agora naquele dia que você já não tem mais esperança. E eu conheço essa realidade porque eu trabalhei na cadeia. E você vê o carcereiro a bater o portão, bum, bum, bum. E quando o portão bate, bum, 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 todos os presos se levantam para saber que nome vai ser chamado. E se para quê? Então ele ouve: José, filho de Jacó, sai para fora da prisão. Ele está assustado, não sabe o que se passa. E no primeiro contato com o emissário do rei, o emissário do rei está feliz e ele fica despreocupado, porque deve ser alguma coisa que não é muito ruim. Mas sai uma palavra mais boa do que o ânimo que Josué encontrou no emissário de Faraó. O rei quer falar contigo. Amém? E para falar com o rei, você não pode ir barbudo. Imagina, ele conhece bem a casa, porque a casa, ele trabalhou nele durante muitos anos. E ele corre na casa de banho. E agora ele está no espelho. O que será que o rei vai falar comigo? Ia fazer barba, ia rapar a cabeça, ele fica a se perguntar: vou meter com a roupa, tudo lá na prisão. Epa, cheirava mal. E o emissário está a falar: Josué, rápido, eu ainda não tenho aqui uma capa nova para ti. E ele mete a capa nova. E Josué está a andar. My God! E ele começa a andar naquele salão oval. E ele encontra o rei mais ou menos assentado aí. E o corredor é aquele. É porque vai chegar o tempo que vai ter a tua passarela e você vai passar. E quando você estiver a passar em passos lentos rumo à tua vitória, Deus vai falar: venha ter comigo, que eu tenho uma coisa maravilhosa para você. Então o sofrimento que você tem vai passar. Não é preciso se preocupar. A passarela está já preparada. E quando você estiver a passar lá, deixa eu te dar um conselho: anda devagar. Anda devagar, cada passo, não se assusta muito.
E eu vou te falar por que você não tem que se assustar muito. Porque quando você chegar lá, você não vai ter mais que sofrer. Porque tem um estágio que você passa umas trucutecas da vida dura, mas tem um estágio que Deus te estabiliza. Então fica calmo, porque não é preciso ficar precipitado. Vai ser para sempre. Amém? Então anda devagar na passarela que Deus tiver colocado para ti. E Josué, ele ia andando com aquelas vestes, sem saber. Quer dizer, sem saber já não. Porque agora, enquanto tinha aquele emaranhado, se prepara, não se prepara, o emissário do rei já lhe contou lá um bocado. Ele sonhou. E Josué está no caminho. Deus, que ele era o camarada que viu os pais dele a fazer aliança com Deus. Ele tinha que voltar para Betel. Vou falar uma coisa que daqui a nada vai te arrepiar. Ele tinha que voltar para Betel com o pai dele. E lá é seu da aliança. Ele viu a mãe dele e os irmãos dele. E o pai dele a falar assim: botem fora os ídolos. Porque nós vamos ter um estágio com Deus diferente. Tirem tudo, tiraram os brincos, tiraram os ídolos. E foram para lá. E Jacó fez uma aliança com Deus. E José viu. E ele lá no caminho, a Bazata fala: Deus de Abraão, Isaac e Jacó, me deu uma palavra. Que quando ele chegou no faraó, ele disse: eu não posso falar o que você sonhou, mas eu conheço um Deus. My God, my God, eu conheço um Deus. Eu conheço um Deus que ele conhece tudo a respeito de você e de ti, e ele sabe o que vai fazer contigo. Não é preciso ter medo. Amém? E ele está a andar em passos de camaleão, e Deus está a falar: hoje chegou a tua hora. Hoje chegou por isso não tem pressa. Aquela passarela parecia uma eternidade. Parecia um encontro perfeito, como a donzela, como Dilson estava a caminhar por ali para encontrar a dama dele. Você começa a se perguntar: o que vai ser amanhã? Babá, em nome de Jesus. E Deus está a te fazer passar nessa passarela. My God. E depois o rei vai falar assim, no primeiro encontro: quem tu? Sou filho de Jacó, de Abraão e de Isaac. Nossa descendência de Betel, lá na terra de Canaã. Sou o 11º filho dos meus pais. Quando ele fala isso, lembra: my God, os feixes. Amém? Ele lembrou os feixes. Meu Deus, os feixes. Quem é tu? Os feixes. E aí vem as memórias daquilo que Deus quer para ti, daquilo que Deus tem projetado para ti. E ele lembra a lua e as estrelas. My God! Eu tive um sonho, jovem. Ele não fala, coisita na sua mente. E o rei lhe fala: eu tive um sonho, eu vi que você pode interpretar. Você pode, meu rapaz? Ele fala: eu não, mas ele sim. Amém? E Faraó não conhece Deus e pergunta: ele quem? Depois te explico, senhor Faraó, porque isso vai ser uma história longa. Que depois o Faraó vai entender que o Deus dele é um Deus forte. E ele conta: eu sonhei. Primeiro eram 7 vacas gordas, depois magras. 7 espigas grossas e depois magras. E José, com aquele tom de espiritual, ele fala: meu senhor, não se preocupe, porque as 7 vacas gordas significam 7 anos de prosperidade que o Egito vai ter. É igual às espigas, meu senhor. São também 7 anos. Só que depois virão tempos em toda a terra que não vão ser muito bons. Eu aconselho ao meu senhor, agora é de tu para tu, que ele aprendeu como é que se fala com o rei na cadeia. Agora é tu para tu, meu senhor, meu conselho. Ele falou, lembrou já, antes de falar conselho, ele lembrou: não se aconselha ao rei assim diretamente. Minha opinião, meu senhor,
E que o Senhor arranje um bom administrador, porque virão tempos difíceis. E o faraó olha para o rapaz, acalma, a sabedoria, e fala: existe no Egito alguém como você? E ele levou fezes, my God. Porque ele está ouvindo agora as espigas. Espiga, espiga. My God, alguma coisa está a bater certo. Espiga, espiga. Lua, estrela, tenho aqui um faraó bem grande. Que lua, estrela, ou sol e lua, fala dos maiores astros, fala dos maiores astros que o universo tem, não é? Lua, estrela. Espera aí, faraó naquele tempo também é a pessoa mais importante do mundo, assim nos nossos dias é Donald Trump. Quer dizer, lua, estrela, depois mais piga. Isso está muito igual no sonho. E ele começa já a ficar feliz quando ele começa a ouvir: existe aqui alguém mais inteligente que tu? Meu filho, aqui no reino, igual lá na casa de Potifar. É por isso que você não tem que se acomodar na Cisjordânia. Eu disse que daqui a nada vou falar uma coisa que vai te deixar arrepiado. Não é igual na Cisjordânia. Na Cisjordânia pode ter capim, não é no lugar prometido. É por isso Moisés disse assim: o que fazem, meus irmãos, desmotivando os outros? Não é aqui. Mas é tipo. Está vendo, né? É por isso que o inimigo do perfeito é o bom. Mas é tipo. Então, depois de mim, aqui no reino, agora ele ouve a palavra verdadeira, que aquilo era cópia. É por isso que eu, a respeito desse tema, escrevo: não falsifique a voz de Deus. Não falsifique a voz de Deus. Só porque está bom é o que Deus te disse. Fica calmo, ora mais. É por isso que vai descer um bocado para ir na prisão mais. Então, depois de mim, só você administra esse Egito. Agora, meus irmãos, vamos começar a conversar alguma coisa. É para quê que Josué chegou naquele sítio? É para quê que ele passou aquela situação toda? É por isso que eu disse: isso arrepia. Porque está a ver as pessoas que irritam, as pessoas que te deram mais raiva, os que te venderam. Você vai subir para vir lhes buscar. My God! Você tem que voltar. É por isso que você tinha que administrar os nervos, tinha que aprender a perdoar, tinha que passar nesses eventos todos. Porque agora é para isso que Deus te levou lá. É para você preservar a tua espécie. É porque a tua espécie é mais importante do que a tua felicidade, que os teus nervos, que tu não sei o que lá. Ele é mais importante. Eu quero falar isso devagar. Aqueles que são a sua família, aqueles pelo qual você nasceu, eles são mais importantes do que o que você vai sentir no percurso, cara. Ele te levou mesmo no buraco, mas Deus também está te levando lá em cima por causa desse que está te pondo no buraco. Amém? Um dia os irmãos dele, vocês conhecem a história, se encontram com José, e José se encontra com eles, numa crise existencial de 1 minuto, porque ele aprendeu a administrar as emoções. E ele até fala: vocês são espia. Ele aprendeu que afinal tem que se guardar segredo. Quem fala já de espionagem, aprendeu alguma coisa sobre segredo. Mas ele depois, quando vai lá no canto dele, ele chora. Eu não entendo. E os irmãos dele, quando ele se dá a conhecer: eu sou Josué que vocês venderam. Eles começam a pensar assim: pronto, acabou. Agora é prestação de conta, é razia. Ele está vivo, ele vai nos matar. Mas não. É porque nós temos essa mente de Cristo e o coração de Cristo. Nós não lutamos contra as pessoas. As pessoas até às vezes são um trampolim para nós chegar lá. Tanto as que nos fazem bem como as que nos fazem mal. Ai, se as coisas que você
sempre pensou acontecessem do jeito que você sempre quis, talvez não tivesses os teus melhores momentos. E Josué tinha que apaziguar os seus irmãos dizendo, e porque ele aprendeu, foi para isso, para esse momento que Deus me trouxe aqui. Imagino que não é para salvar o Egito todo, é para preservar, porque Deus tem um compromisso com a linhagem. É por isso que nós falamos a genealogia. Adão gerou Sete, Sete gerou Enós gerou não sei o que lá, é aquele gerou. Ele tem compromisso com a genealogia, ele precisa trazer um Cristo, a linhagem não pode morrer. E agora está a passar por José, ele tem que preservar, senão você não conhece Cristo, porque senão eles morrem de fome. Amém? Amém? Então é você que vai criar revolução na tua família, é você que vai criar revolução no teu país, é você que vai marcar a história de maneira diferente. E Deus tem te chamado, por favor, eu quero homem, eu quero mulher, mimoso não. Os mimosos Deus tem muitos buracos para meter. Os mimosos Deus tem cavalo para puxar. Os mimosos Deus tem prisão para levar. Aprende rápido. Aprende rápido para viver feliz rápido. Amém? Então aprende a lição. Você é um filho de Deus. Você não é qualquer um. Não falsifique a voz de Deus, só querendo coisas boas no percurso. Deus não tem compromisso com coisas boas. Deus tem compromisso com a tua trajetória. Deus não é esse Deus maravilhoso, dono do ouro e da prata, só vai fazer o que com a prata? Vai gastar como? Então ele te cilindra, ele te espreme, vai cuidar como da família. Não vai ser esse fugitivo que abandona os filhos. Tem que passar na forja. Amém? Então Deus está a falar contigo hoje. Baixa a tua cabeça. Vamos orar. Toca, filho, toca, estou a gostar. Aleluia. Eu vou orar depois, vamos cantar essa música. Baixa a tua cabeça e ora. A respeito disso, você está permitido soltar tuas lágrimas, que você sabe que os dias não têm sido fáceis. A respeito disso, você não precisa segurar nada. Você só precisa falar, agora estou a perceber. São todos preciosos. Sua canção por mim. Ora aí, Sua canção no seu lugar. é alegria e amor. Alegria e amor. Liberta seus pensamentos. My Seus God. pensamentos são todos preciosos. São todos preciosos. Sua canção por mim. Sua canção por mim é alegria e amor. Alegria e amor. Liberdade. Aleluia. 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 Seu amor me alcançou. Aleluia. 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 Fica de pé, por favor. Vamos. Aleluia. 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 Seu amor me
são todos preciosos. Sua canção por mim, sua canção por mim é alegria e amor, alegria e amor, liberdade. Seus pensamentos são todos preciosos, são todos preciosos. Sua canção por mim, sua canção por mim é alegria e amor, alegria e amor, liberdade. Aleluia, aleluia, seu amor me alcançou. Aleluia, 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 seu amor me alcançou. Aleluia. Deus seja louvado. Sabe, enquanto nós estivemos a louvar, eu olhei aqui para algumas mamães e eu fiquei a imaginar aqueles dias que a criança está cheia de febre e ela pega numa moto, num táxi ou no carro, sei lá, e se coloca na via. E a criança fica a imaginar, mas eu tenho sono e tenho que enfrentar esse caminho. E entrega nas mãos do médico que tem uma seringa bem afiada e dói. É o amor dele que nos alcançou e para nós ficamos bons. É por isso que você tem passado por algumas circunstâncias. Deus tem algum objetivo com isso. Feche seus olhos. Eterno e poderoso Deus, torna-nos homens maduros e cheios, meu Pai, de interpretação de sonhos. E faça-nos aceitar os teus caminhos, para que nós consigamos cantar louvor como Paulo, porque Paulo de repente tinha aprendido um bocado sobre isso. Por isso, com grilhões nos pés e atadura nas mãos, diz a tua palavra que Paulo cantava louvor na prisão. Dá-nos louvor, meu Pai, no meio do percurso da dificuldade. E permita, meu Pai, que sobre nossas costas tenha o fardo suave de Deus. Queremos dizer, seja maior ou pior a sorte de Deus, nós queremos abraçar a cruz, agarrar o arado e não olhar mais para trás. Seja maior ou pior a sorte, permita que nós honremos o teu nome. Meu Pai, quando estivermos nos palácios, meu Pai, que nós não nos envergonhemos do Deus que nos tirou de longe. Meu Pai, firme em nossos princípios e permita que a graça de Deus esteja sobre nós outros. Toma o lugar que a ti somente pertence e torna-nos representantes do reino, mas torna-nos homens e mulheres com qualidade. Livra-nos dos mimos, livra-nos das coisas que não glorificam teu nome e permita que a alegria do Senhor seja a nossa força. Eterno e poderoso Deus, permita que o nosso compromisso com aquilo que o Senhor nos chamou para fazer seja férreo. Ensina-nos a amar os nossos, ainda que nos ferem. Permita-nos amar aqueles que nós iremos buscar depois de estar no topo. Livra-nos da raiva
do coração apertado. Ensina-nos a amá-los até o fim, como diz a tua palavra lá no livro de João. Tendo amado os seus até o fim. Meu Pai, por favor, permita, meu Pai, que nós tenhamos contentamento na nossa história. Labachore canta la manachorirais. Eterniza o teu nome. E permita, meu Pai, que a bondade de Deus, que está sempre conosco, nos ensine a entender que nem sempre será sorrisos e alegria, mas sempre o Senhor estará aí conosco, na alegria e na tristeza. E nós queremos dizer, Santo de Israel, esse é o compromisso que fazemos contigo. Onde nós estivermos passando, seja o nosso Deus. Vem para em todas as dificuldades e alegria. Vem para quando estivermos na bonança, seja o nosso Deus. Em nome de Jesus. Meu Pai, toma essa criança que está a ouvir essa palavra agora. Meu Pai, quando ele tiver 40 anos, lhe faça lembrar dos princípios milenares da Bíblia. É a Ele, por Ele que nós estamos gastando a nossa vida. É a Ele, por Ele que nós temos que honrar. Ensina-nos a trilhar os caminhos certos, oh Deus. In the name of Jesus. Aleluia. Amém. Deixa eu terminar a mensagem. E a mensagem termina mais ou menos assim. Aleluia. A mensagem termina mais ou menos assim. Depois de tudo, ele teve uma mulher. Pode se sentar, por favor. Depois de tudo, ele teve uma mulher, Asnaf. Imagino eu, esqueci aqui o nome. E houve um dia que ela foi na maternidade e veio com um boletim de tô grávida. My God. E ela no caminho já estava pensando, vai ser charada da minha mãe ou do meu avô. E chegou lá no José e disse assim, tô grávida, mas já pensei que o nome dela vai ser Bernarda, como a minha mãe. E Josué fala, você não vai ter uma menina nada. Você vai ter um rapaz que ele vê sonhos, ele sabe muitas coisas. E o nome dele vai ser Deus me tirou do sofrimento. E a mulher dele fala, mas vamos chamar como Deus nos tirou do sofrimento, me traz lá água, Deus me tirou da... Esse nome não está bom, disse, vai ser e ponto final. Houve outro ano e aquela história estava bonita. É mesmo assim, Deus me tirou do sofrimento. Vem cá, Efraim. Deus me tirou do sofrimento, me traz lá água. Deus me tirou. Ficou mesmo assim, mesmo contra a vontade da mulher. E ela já na esperança, mas o segundo vai ser mesmo charada da minha mãe. E veio mais. 2 anos depois, estou grávida. E já pensei, vai ser mesmo. Agora é charada da mãe. Disse, não vai ser charada da mãe. Vai ser Deus me fez prosperar em terra estranha. My God! Meu Deus! Quem é o responsável desse culto? Toma, eu não aguento mais. My God! Vocês louvam alguma coisa? Deixa eu sair daqui.